Bom dia, valente do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas. Vamos ler capítulo 24, versículo 13 em diante, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Amém. Amados, eu quero destacar aqui 3 coisas importantes para a reflexão desse texto. Se você puder, leia todo o capítulo, a partir do versículo 13 até o versículo 49, que vai falando toda a história aqui dos discípulos de Emaús. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: primeira coisa, quando nós estamos centrados num problema, quando nossos olhos estão focados em um problema, nós só conseguimos ver o problema. Nós não conseguimos ver mais nada. Isso aqui é o que acontece com os discípulos de Emaús. Eles estavam centrados, tão centrados no problema, na decepção, na amargura, na perda, que eles não conseguiram perceber que era Jesus que se aproximava dele, que era Jesus que estava ali. Aqui fala, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não estavam conseguindo nem ver. Então, este é um problema sério que nós temos. Nós precisamos parar de focar no problema, na situação, nas circunstâncias. Nós temos que aprender a focar no Senhor, olhar para o Senhor, porque Ele é a solução, porque dele que vem o socorro. Se nós ficarmos focados na situação, na dificuldade, nós vamos ficar desesperados. Mas se nós focarmos no Senhor, nós vamos ter esperança. Nós vamos crer que um socorro virá. Então, o primeiro ponto é esse aí que eu quero destacar. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes a gente imagina de uma forma, mas é de outra bem diferente. E foi o que aconteceu com eles. E quando isso acontece, a gente fica extremamente frustrado. Né, frustrados, nós chamamos isso de expectativa frustrada. Esses discípulos ficaram extremamente frustrados em sua expectativa. Por quê? Porque eles mesmos disseram, ele era um profeta, poderoso em palavra, em obra, diante de Deus e do povo, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Ou seja, era isso que ele esperava, que ele ia trazer a redenção a Israel. Mas que redenção? Eles esperavam que ele fosse um líder militar, alguém que viesse guerrear, levantar uma revolução, né? Mas não era isso que Jesus veio fazer. Eles não tiveram esse entendimento. E as coisas não aconteceram da forma que eles queriam. Por isso, eles ficaram extremamente decepcionados, frustrados e desistiram do propósito, né? Foram embora, largaram Jerusalém e voltaram lá para a cidade de Emaús, né? Então, cuidado com essa expectativa frustrada, cuidado para não ficar imaginando uma coisa, querendo uma coisa, pensando naquilo, determinando em seu coração que será daquele jeito, quando na verdade, muitas vezes o que você está pensando, querendo é coisa sua e não de Deus. Isso aqui não era projeto de Deus. O projeto de Deus é que Jesus viesse como Salvador, como ele veio, para redimir o povo do pecado e que ele viesse como redentor, sim, mas não dessa forma. E esse era o plano de Deus, mas o plano desses homens eram outros. Então a nossa frustração, ela vem muito disso, de nós termos um plano que é contrário ao plano de Deus. Por isso precisamos buscar os planos de Deus para nossas vidas, certo? E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, que apesar deles terem ouvido o que Jesus tinha dito antes, eles sabiam, né, que Jesus já estava sendo dito que Jesus morreria no 3º dia. Isso tudo tinha sido falado, né? As mulheres falaram também aqui, mas mesmo diante de todas essas evidências, eles continuaram cegos e surdos. Eles não faziam ligação. A conexão deles da razão, da verdade, parece que estava cortada.
Eles não conseguiam enxergar de jeito nenhum, né? Aqui eles falam que as mulheres falaram, que as mulheres foram, voltaram e contaram, né, que viram anjo lá no sepulcro, mas eles nem se deram conta disso, eles não prestaram atenção. Por quê? Porque, mais uma vez, estavam focados naquela dificuldade, naquela perda, na morte de Jesus, na frustração. Então, toma cuidado, preste atenção. Procure olhar para Jesus, procure olhar para saber o que ele tem e quer para você. Procure ver se os planos que você tem realmente vêm do coração dele. E também procure ouvir, prestar atenção no que ele já falou, nas promessas, nas palavras que ele já te deu. Não fique com a sua mente escurecida, né? Como esses discípulos ficaram. Amém? Deus quer realmente que nós voltemos para ele de uma forma mais íntima. Que Deus abençoe você, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.